Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Elton, mais uma videoaula de biologia celular. Pessoal, essa videoaula vai continuar então falando sobre as organelas, tá? Nessa videoaula nós vamos aprender um pouco aí sobre o aparelho de Golgi, tá? O aparato de Golgi, ok? Aparelho golginiense, tá? Vocês podem ter alguns nomes aí diferentes. Pessoal, antes de vocês entrarem nessa videoaula de aparelho de Golgi, tá? Seria muito interessante vocês visualizarem primeiro a aula sobre retículo endoplasmático, tá? Vocês vão ver lá durante a videoaula por que tem que ter esse segmento, né? Ter essa sequência, melhor dizendo. Primeiro retículo endoplasmático, depois o aparelho de Golgi, tá? Então, o aparelho de Golgi, pessoal, ele é uma organela também, tá? Também é uma organela. Então, se ela é uma organela, ela é formada por membrana, é formada por lipídios, ok? Por uma membrana celular. E como é uma organela, nós vamos ter a presença dessa organela, do aparelho de Golgi, apenas, escrevem aí, apenas em células eucarióticas. As células procarióticas não possuem aparelho de Golgi. Pessoal, o aparelho de Golgi, então, ele consiste em sacos membranosos que são achatados, tá? São também considerados cisternas, assim como nós vimos lá na videoaula de retículo endoplasmático. Imagina que você pegasse uma bolsa, né? Pegasse uma bolsa e apertasse um pouco essa bolsa. Vai formar o quê? Vai formar o quê? Um saco ali mesmo achatado, né? Uma cisterna, tá? É como se fosse então um aparelho de Golgi. Vai ter vários dessas cisternas formando então o aparelho de Golgi. Então aqui, ó, nós temos uma cisterna, aqui nós temos uma outra cisterna, uma outra cisterna, uma outra cisterna, ok? Formando o quê? O aparelho de Golgi, ok? É formada por membranas, tá? E dentro nós temos então a região interna, ok? A região interna aí do nosso aparelho de Golgi, aparato de Golgi, tá? Diferentemente, pessoal, diferentemente do retículo endoplasmático, que vai estar intimamente ligado à membrana externa do núcleo, o aparelho de Golgi não, tá? Ele vai estar ali, vamos dizer, solto, né? No nosso citoplasma, né? No citoplasma das células eucarióticas. Pessoal, o que é importante nós sabermos aí sobre o complexo de Golgi, né, além da sua estrutura, né, de duas regiões, pessoal. Nós temos uma região que vai estar voltada, olha só que interessante. Existe uma região do aparelho de Golgi que está voltada para o retículo endoplasmático. Olha só, existe uma região, né, uma porção do aparelho de Golgi, né, uma face que vai estar voltada de frente com o retículo endoplasmático. Essa face nós chamamos de face cis. Tá? Então a face cis é aquela que está de frente, vamos dizer, com o retículo endoplasmático. A outra face do aparelho de Golgi, que está mais distante do retículo endoplasmático, nós chamamos de face trans. Ok? Então nós temos a face cis e a face trans. Por que, professor, o senhor está falando isso? Porque, pessoal, lembra que eu falei para vocês que o retículo endoplasmático ele produz vesículas e que essas vesículas têm o que dentro? Tem proteínas. Essas vesículas têm o que? Tem lipídios, ok? Por quê? Porque isso é produzido no retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático rugoso produz as proteínas que ficam dentro de vesículas e elas são liberadas essas vesículas. O retículo endoplasmático liso, ele produz então lipídios, esses lipídios são armazenados nessas vesículas e eliminado então. Essas vesículas, como eu falei para vocês lá na outra videoaula sobre retículo endoplasmático, por isso que eu falei que é importante vocês verem aquela videoaula primeiro de retículo endoplasmático. Essas vesículas, eu falei para vocês que elas são direcionadas para o complexo de Golgi. E essas vesículas, elas chegam na face cis, ok? Então, as vesículas do retículo endoplasmático rugoso e do retículo endoplasmático liso,
elas chegam para o complexo de Golgi na face cis. Então, a face cis, essas cisternas, elas recebem as vesículas que estão chegando do retículo endoplasmático. Aqui, então, pessoal, quando essas vesículas se ligam à membrana do complexo de Golgi, elas acabam aqui liberando as proteínas aqui dentro do nosso complexo de Golgi, acaba liberando essas proteínas e lipídios também. O que acontece com essas moléculas dentro do complexo de Golgi? Sofre algumas mudanças, tá? Modificações acontecem no complexo de Golgi, tá? Essas modificações são tão importantes, pessoal, que até afeta o endereçamento dessas moléculas. Às vezes, uma proteína ela deve ser destinada à mitocôndria. Existe uma modificação essencial que se é adicionada nessa proteína para quando ela for enviada ali no citoplasma, ela seja direcionada diretamente para a mitocôndria. Essas proteínas, esses lipídios serão direcionados para a membrana plasmática. Então, existem modificações precisas que vão direcionar apenas essas proteínas para a membrana plasmática. Então, aqui dentro dessas cisternas ocorrem modificações das proteínas. É uma das funções aí do complexo de Golgi. Isso vai sofrendo, né? Vai sofrendo modificações e aí chega, pessoal, na porção final do nosso complexo de Golgi, onde serão formadas vesículas com a nossa proteína modificada, né? Pode-se adicionar alguns grupos também, né, para fazer essa modificação. E essas vesículas, elas são produzidas na face trans, né? Face trans, de transporte, ok? Então, a face cis recebe as vesículas oriundas do retículo endoplasmático e a face trans, ela transporta essas vesículas com as proteínas, né, com os lipídios, para serem direcionadas para as suas respectivas locais, ok? Então lembrem, o que é o complexo de Golgi, quais são as faces, né, face tris e trans, e qual que é a função de cada uma, ok? E qual que é a relação do complexo de Golgi com o retículo endoplasmático, ok? Funções do Golgi, pessoal. Primeiramente, falou em complexo de Golgi, complexo golginiense, tá? Processamento de proteínas, processamento de lipídios. Olha só que foto linda aqui, pessoal. Nós temos então aqui uma micrografia de microscopia eletrônica de transmissão, né, como se tivesse feito um corte, ok? E notem aqui, ó, vários sacos achatados, né? Vários saquinhos achatados. Isso aqui tudo, ó, estou circulando aqui para vocês, ó, é o que? É o complexo de Golgi. Olha só que lindo que ele é, gente. Aqui nós temos uma mitocôndria, né? Tá vendo aqui uma mitocôndria esférica, aqui outra parte da mitocôndria. Provavelmente aqui uma outra mitocôndria, ok? Então nós estamos vendo aqui, ó, o complexo de Golgi. Olha as vesículas aqui, ó, formando, né? Várias vesículas sendo aí formadas, tá? Lembrem aqui, ó, tem a face cis e trans, onde tem um tráfego de vesículas muito grande. É o que nós temos aqui, ó, vendo? Um monte de vesículas, né? Um grande tráfego de vesículas, ó, o tráfego de vesículas aqui, ó, né? Sendo então direcionadas. Provavelmente, tá, pessoal? Provavelmente, não dá para ver, mas provavelmente aqui eu entendo que seria uma parte da membrana plasmática, né, que uma outra célula. Dá para ver aqui que é a mitocôndria, né? Não considero aqui como uma membrana nuclear, por quê? Porque tem uma mitocôndria aqui, né? A mitocôndria não está no núcleo. Então, penso que aqui seja membrana plasmática de uma célula e aqui a membrana plasmática da outra célula, ok? Então, eu posso pensar que o retículo endoplasmático está para trás aqui, né? Está mais à frente, tá? Ele envia as vesículas chegam aqui na face cis, e então forma então as vesículas novamente na face trans e transporta, né, por exemplo, para a membrana plasmática, ou transporta essa vesícula para fora da célula também, no processo de secreção, tá? Mas aqui é só tentando
identificar, né, isso nessa imagem, teria que ver uma imagem mais completa. Então, processamento de proteínas, processamento de lipídios, tá? Esse processamento eu falo que inclui modificações estruturais na proteína, a adição de alguns grupos, tá? Assim como lipídios também. Está relacionado também ao transporte, seleção e endereçamento de substância, como nós comentamos, né? Então, esses processos, processamento e modificação de proteínas e lipídios são para auxiliar no transporte mais específico, na seleção mais específica de uma proteína, no endereçamento correto de uma proteína ou de um lipídio. Esses processamentos, essas modificações, incluem o que nós chamamos de glicosilação e a fosforilação, tá? São adição aí de grupos, tá? Glicose, de grupo fosfato nas proteínas, porque existem algumas proteínas que não são sintetizadas da forma ativa, só se tornam ativas quando adicionam o grupo fosfato. Isso acontece aonde? No complexo de Golgi. Formação do acrossomo. Tá? O que é isso, esse acrossomo, professor? Lá na espermatogênese, pessoal, na espermatogênese, nós temos então a formação do espermatozoide, beleza? Mas vocês podem notar lá que lá na espermatogênese, no corpo do espermatozoide, né, existe o que nós chamamos de acrossomo, tá? É uma região rica em quê? Em várias enzimas, tá? Tem muita enzima, pessoal. Para quê? Para que quando esse espermatozoide chega lá no óvulo, tá? Ele possa, então, não tem só o óvulo, ele tem algumas camadas que protegem, né? Zona pelúcida, por exemplo, que protege o conteúdo aqui dentro do óvulo. E essas enzimas dessa região do acrossoma, quando chegam aqui, elas acabam então digerindo essa porção, né, digerindo essas membranas nessa zona pelúcida, por exemplo, e aí o espermatozoide consegue então injetar, vamos assim dizer, né, inserir o seu material genético. Então lá na espermatogênese, né, nós temos o que? Presença de células que vão dar origem ao espermatozoide, e essas células possuem o que? Possuem complexo de Golgi. Durante a maturação, né, para formar o espermatozoide, o complexo de Golgi ele se torna então uma estrutura rica em enzima, o acrossoma, bem na cabeça aqui do espermatozoide. Então, o acrossomo ele é originado de quem? Do complexo de Golgi. Ele também auxilia na formação de membranas celulares, justamente por quê? Porque o retículo endoplasmático liso e rugoso sintetiza lipídio e proteína, respectivamente. E são o quê? São componentes que estão presentes nas membranas celulares. Essas vesículas com lipídios, com proteínas, são direcionadas ao complexo de Golgi, e aí ele pode sofrer um processo de maturação, de processamento, né? Que depois enviam essas vesículas para as membranas celulares, a membrana plasmática, por exemplo. O Golgi também ele sintetiza e secreta macromoléculas, tá? Como por exemplo a pectina, tá? A pectina é um tipo de polissacarídeo, só que polissacarídeo não celulósico, né? Que não dá origem, né, a uma celulose, mas ele é secretado, ele pode ser secretado pelo retículo endoplasmático, né? Então também tem essa função de sintetizar, por exemplo, a pectina, e por secretar essa macromolécula, secreta de que forma? Através da formação de vesículas, né, na região trans que transporta depois para o seu respectivo local. Então aqui, pessoal, só uma imagem, tá, para mostrar para vocês tudo isso que nós vimos, ok? Então imagina só, que aqui estaria então um retículo endoplasmático. Vesículas são liberadas do retículo endoplasmático, que chegam à porção aqui da rede cis, tá, do nosso complexo de Golgi. A vesícula, lembra, é formada por lipídios. A membrana do retículo do complexo de Golgi também é formada por lipídios. Então as duas acabam se unindo e aí então o que está dentro das vesículas acabam ficando dentro aqui do complexo de Golgi. Aí pode sofrer algum tipo de maturação, tá? E isso então lá no final ocorre o que? O transporte dessa proteína, o transporte desse lipídio, né? Através da formação novamente de
vesículas, só que na face trans. E aí sim, pode ser transportado, ok? Pessoal, de retículo endoplasmático era isso, tá? Atentem aí para a função do retículo endoplasmático, ok? Localização do retículo endoplasmático, quando nós falamos em face cis e face trans, tá? Funções de forma geral aí do que é formado o retículo endoplasmático, também é formado por membrana, né? Por membranas que formam aí as cisternas, ok? Um grande abraço aí para vocês e bons estudos.